E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho uma tremenda gratidão por estar vivendo neste tempo e não em outro, em que a gente tem tanta informação, tanto conhecimento disponível de maneira ainda aberta. É, majestosa essa conversa. E aí, assim, eu vou fazer uns comentários aleatórios e depois eu vou dar os meus 2 centavos de Japão, porque ele fala que o Japão. Ele fala uma coisa muito legal. E aí eu finalmente vou responder o Eric de maneira incompleta, mas de uma maneira que talvez ele entenda o que eu quero dizer. A respeito das Zaibatsu. Um, o Akita ele é alguns anos mais velho do que eu e ele mostra como teria sido a minha vida. Eu não chegaria a ter a relevância dele, jamais. E nem a grandeza dele nessa área por falta de dom, de talento. Eu abandonaria esse caminho, mas ele mostra como seria a minha vida se o meu pai não tivesse falido. Se o meu pai não tivesse falido, com certeza eu teria estudado isso e teria me encontrado, porque na minha adolescência eu estava tentando fugir do mundo e eu só não fugia mais do mundo do que eu já fugia porque eu não tinha computador. Todos os meus amigos tinham computador. Eu morava no bairro mais caro da cidade e eu não tinha computador e eu andava muito a pé para economizar grana de ônibus. E os meus amigos da época me admiravam porque, embora eu morasse naquele bairro, eu andava porque eu queria estar em forma. Tipo, muito paradoxal, assim, a minha adolescência. E eu queria ter computador e não tinha. E o único computador que eu consegui ter foi o da Gradiente, que só tinha Basic. E aí eu comecei a estudar, mas eu falei, não dá pra estudar tudo, então eu não quero nem começar. Mas se a época eu tivesse um 486 que fosse, eu teria enveredado por esse caminho. E se eu tivesse enveredado por esse caminho, eu não saberia humanidades como sei. E aí eu não seria quem sou, porque eu não teria pensado o Japão do jeito que pensei. Eu não teria. Eu teria ido para um outro lado. E aí, esse lado que eu segui, eu não sei se eu desenvolvi o Tino ou se eu já tinha, então talvez eu fosse um péssimo programador e não conseguisse me desenvolver como facilitador de comunicação. Que é como eu me vejo no trabalho, eu me vejo como facilitador de comunicação mais do que como meramente professor de inglês. Às vezes da pessoa para ela mesma, mas o que eu faço não é psicanálise, é uma coisa bem diferente disso. É maravilhoso a diversidade, é maravilhoso ver as versões que eu poderia ter tido e o que esse cara tem pra cá é simplesmente majestoso. No vídeo anterior, eu dividi as pessoas em relação às artes e às ciências como mestres, entusiastas e leigos. E no campo de conhecimento do Akita, eu sou leigo. E aí, quando caiu o chat GPT no meu colo, eu fiz exatamente o que ele disse que se faz. A primeira conversa com alguém no chat do UOL, a primeira conversa com alguém no Tinder é maravilhosa. Você só vê o lado bom da coisa, você se deslumbra, você fala, meu Deus, com isso daqui eu consigo fazer muita coisa. E aí você vê que ele não tem memória, que ele não armazena. E eu comecei a fazer perguntas em forma de teste, sem esse deslumbramento natural que muitas pessoas têm de, nossa, vou encontrar consciência nessa porra. Eu acho engraçado quem ficou tentando. Mas eu comecei a fazer questões de humanidades e o negócio de idioma me fascinou. Porque se ela é uma IA generativa que entende determinados códigos, eu falei, e se eu começar a mesclar idiomas aqui, né? E se eu começar uma pergunta em português, tacar japonês meio, terminar em inglês, com um ponto de interrogação em espanhol? E é fascinante o quanto ela é bem ok em relação a lidar mesclando idiomas. E foi muito legal. Usar como tradutor, bacana. Usar como um, um jogo para testar frases, estruturas para ver se cola, maravilhoso. E eu fiquei brincando com isso por um dia e por muitas horas nesse dia. Até que na época eu tava hypado no chinês, não sei se vocês lembram. E aí eu comecei a fazer em português perguntas cruzando partes dos ideogramas chineses com os japoneses. E eu me esforçava, não porque tinha curiosidade de saber sobre os ideogramas, eu queria fazer perguntas que o algoritmo não fosse capaz de prever. Por que ele fala?
Se você der para IA uma música, ele só vai conseguir reproduzir essa música. Para você dar para IA, isso, palavras do Akita. Por IA criar uma música nova, ele precisa de todas, porque é muita informação que ele processa para dar um output de alguma coisa que, de acordo com o algoritmo, faça sentido. Então, como que eu consigo emprego? Como que eu chego numa pessoa? Como que eu vou a pé para Piracicaba? Essas coisas que tem muito material tende a gerar respostas muito boas. E eu falei, quais são as perguntas que nunca são feitas? Então eu quero uma relação entre esse pedaço dessa letra em chinês e dessa letra em japonês e em suas etimologias. E aí que eu descubro que quanto mais eu me esforço para fazer perguntas que não são comumente feitas, mais o papel de autocompletar do celular aparece. E aí é uma resposta cabeluda que não faz o menor sentido, e eu falo, não, isso daí não faz o menor sentido. E ele desculpa, eu lamento muito, e realmente, na verdade, e ele gera outra coisa que não faz o menor sentido. E com umas 5 perguntas complexas, com 5 perguntas, com 5 respostas descabidas de cada uma, eu falei, esse negócio não vai roubar o meu emprego, pelo menos nos próximos 5, 10 anos, então eu posso deixar isso de lado e continuar me tornando um professor melhor. E daqui 10 anos eu pego o melhor, a melhor inteligência artificial e coloco a meu serviço junto com o aluno para ele aprender com a minha orientação. Então, eu no meu mercado aqui, eu tô tranquilo. E aí eu perdi completamente interesse em ChatGPT. Não uso. Eu devo ter instalado, mas assim, ChatGPT é uma coisa que não me apetece, não tem interesse. A gente tem tanta história, a gente tem tanta obra-prima que eu tô de boa de histórias de autocompletar. E aí eu ainda fico muito triste quando eu começo a ler uma notícia e eu vejo que ela é gerada por inteligência artificial, porque dá para saber, porque um escritor ele não seria tão ruim de tentar concatenar determinadas ideias que não fazem sentido. Escrita ruim é diferente de escritor ruim humano, é diferente de escrita de IA, que você olha uns palavras e você fala, não é possível que os caras não tem alguém lendo essa merda pra tirar os absurdos que aparecem aqui. Tô safe em relação a isso. Mas, para eu chegar nesse estado safe em relação a isso, eu leigo, precisei conversar com entusiastas a respeito do mestre Kita. Então, obrigado Felipe, obrigado CK, porque a gente conversou sobre isso, e obrigado João. Então, assim, principalmente o Felipe, inclusive tem vídeo no canal dele aqui, a gente falando sobre IA, e João e CK, eles foram muito fundamentais para eu entender o quanto o Akita é mestre naquilo que ele faz, e aí eu nunca precisei falar assim, deixem ele famoso, porque ele já era quando eu descobri, e não precisei ficar dando empurrãozinho para ele viralizar, porque simplesmente o cara é quem ele é, e é brilhante como é. Em relação ao Japão, e esses foram os pensamentos aleatórios, tá? Os meus 2 centavos, vocês me pediram para falar das Zaibatsu, eu nunca falei. Vocês me pedem para falar do Japão e aí raramente eu atendo o pedido de vocês. O que acontece é que o Akita ele mandou uma muito boa. Ele falou, o Japão está nos anos 2000 desde a década de 70. Cara, que frase sensacional. Parabéns para quem disse isso e o Fábio encontrou essa fala. O Japão está nos anos 2000 desde a década de 70. O problema é que até hoje. Eu vou explicar alguns pontos aqui para vocês. Quando eu cheguei pela primeira vez no Japão em 96, cheguei em dezembro de 96, eu comecei a andar para conhecer o território. E aí eu fiquei tremendamente impressionado. E é por isso que vocês não conseguem me seduzir com Dubai. E é por isso que vocês não conseguem me seduzir com Tel Aviv. E vocês não conseguem me seduzir com San Diego.
achando que a gente tem que evoluir para chegar no ponto onde eles estão. Quando eu cheguei no Japão, eu fui pro centro de Toyota e entrei numa loja chamada Sachi. Uma loja de departamento que parecia o mapping da época em que existia no ABC Paulista, que hoje seria um desses shoppings Morumbi. Um, Em frente ao Sachi existia uma loja de departamentos, era um outro shopping e ele chamava Sogo. Saí do Sachi, Shopping, entrei no Sogo, Shopping JK. E eu fiquei tremendamente intimidado. Então aquilo que você acha que você sentiria chegando em Dubai, quando você descobriu que Dubai existia, pensa no primeiro Fantástico, no primeiro podcast, no primeiro qualquer coisa em que você ficou sabendo que Dubai existia. E aí mostraram, assim, as maquininhas, do jeito que a gente tem maquininha de refrigerante, a maquininha de barra de ouro. Você passa o cartão de crédito, o cara solta uma barra de ouro. Aí você vai abrir a torneira, você vai fazer não sei o que, o negócio é de ouro. Aí a fonte de água é uma fonte de petróleo jorrando. É muita riqueza, é muito glamour, é muitos milhão de por cento de riqueza e todo mundo olhando para aquilo e falando, meu Deus, olha como os caras são desenvolvidos, não é que nem no Brasil, onde todo mundo é preguiçoso, vagabundo. Esse negócio, quando eu olhei para Dubai, eu falei, isso daí é o Sogo japonês. Lojas extremamente caras, extremamente glamourosas, tudo extremamente lindo, tudo muito perfeito e ninguém comprando nada. E aí eu percebi uma dinâmica. Os japoneses, eles vêm com sacolas aqui, carregando tipo vários nadas de coisas que eles compraram na Sati. E aí, assim, às vezes o cara comprava um pastel, tô sendo, né, exagerado aqui, no Sogo, e pegava a sacola e deixava por cima. Então ele tinha 6 sacolas do Sati e uma do Sogo. E assim, eu ficava andando por muito tempo. E com 16 anos eu ficava andando naquele lugar e pensando, cara, como é que isso aqui dá dinheiro? Se as pessoas não estão comprando, porque os japoneses também estão aqui pelo mesmo motivo que eu estou aqui, que é para andar nesse lugar glamuroso, que é para mostrar o quanto o Japão está avançado e o quanto o Japão é um país rico, porque tem essas peças aqui que custam uns milhão de por cento de ien. Uh, como que sustenta um negócio desse? É de alguém que não se importa com dinheiro, é de alguém que quer ostentar e que quer um lugar lindo para poder mostrar. Então, quando eu vou no cara da esquina que vende cachorro quente, ele tem um banquinho, eu sei que eu tô sentando num pedaço da cidade e eu tô gerando a riqueza necessária para que eu ocupe aquele espaço. Porque eu compro o cachorro quente do cara, ele tá tendo uma geração de lucro ali que justifica eu ficar sentando no banquinho dele, ocupando espaço que vai de um outro cliente, pelo que eu levo para comer um cachorro quente. Então, se eu comprei o cachorro quente, eu tenho uns 10 minutos no banquinho ali, uns 5 minutos no banquinho ali. Então, eu gerei a riqueza para aquele espaço. E aí eu ficava andando pelo Sogo e sentava nas poltronas e olhava na cobertura ali, a visão da cidade em volta, e eu ficava pensando, quanto que alguém precisa gerar de riqueza em compras aqui dentro para sustentar essa estrutura e para pagar esse espaço? E aí vem uma sensação de gratidão. Nossa, eu sou hacker. Não no sentido de computador. Eu sou hacker porque eu estou usufruindo do espaço do Sogo sem gastar R$ 1. E se fosse só eu, tudo bem. Se fosse só eu, brasileiro, vindo de fora, se tivesse uma estrutura funcional, aquilo se justificaria. E aí eu tive a primeira impressão de que aquele lugar não duraria para sempre e duraria somente o tempo que o dono se dispusesse a ficar perdendo dinheiro ali. Porque as lojas não se sustentariam, o aluguel daquilo não poderia ser caro, porque as lojas não estavam gerando o dinheiro necessário para isso. Era um lugar que eu ia com bastante frequência. E aquilo ficava me incomodando ao longo do tempo. Anos depois, coisa de 4 anos depois, eu, já sabendo japonês, 6 anos depois, acho, eu vi que o Sogo faliu. E o Sogo faliu pelo mesmo motivo que a Rap Vida faliu. Começou a comprar hospital no Brasil inteiro.
O Sogo tinha unidades em todos os centros, os lugares mais caros da cidade, perto das principais estações de trem. Então, perto dos lugares mais valiosos da cidade, que é perto da estação de trem, que é onde todas as pessoas passam, ele estava construindo shoppings glamurosos que não vendiam nada a não ser bela imagem e ilusões. E ele quebrou. E aí eu escutei, e desculpa contar toda essa história, simplesmente para chegar no clímax, que é o que eu mais preciso que você guarde na memória. Todos os executivos dele tentaram alertar em relação a isso. Eu falei, puta, se eu, moleque, 16 anos, passeando no lugar, sabia que ia dar errado, então não era possível que os funcionários dele não sabiam que ia dar errado. E o cara quebrou. O cara quebrou, ele ficou pobre. De bilionário, ele ficou pobre, endividado. E o cara era velho já. E quando alguém na reunião levantava e falava, você não tá ganhando dinheiro com isso, ele começava a bater na mesa e falar assim, quem é você? Fui eu que saí do nada, fui eu que não tinha chinelo para calçar depois da guerra e hoje tenho tudo isso. Por que ele tem tudo isso? Bolha imobiliária, ele tinha muitos terrenos, pegou muito dinheiro com todos os terrenos que ele tinha, construiu um monte de coisa que não dava dinheiro e ficou mais endividado e a fiança dele eram os imóveis e chegou uma hora que os imóveis dele não pagavam todos os shoppings que ele tinha pego dinheiro emprestado para construir. Essa é a história do cara. Fui eu que construí esse império, não foi você, eu tô nas mãos do Japão, eu tô isso, eu tô aquilo, blá 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 blá. Faliu. Salvo engano, ele cometeu suicídio. E aí eu falei, cara, tem uma coisa muito errada com o Japão. Porque o que eu vejo no Sogo é exatamente a mesma coisa que eu vejo na Watanabe Kogyo e que agora eu vejo na Nippon Garaça. É eu tendo boas ideias e falando pro meu chefe, e o meu chefe falando assim, isso daí não é da sua conta, isso daí tem pessoas pensantes aqui na empresa. Caralho, eu trabalho a noite inteira, entre 7h30 da noite eu saio 7h30 da manhã dessa máquina. Eu fico 12 horas por dia, 4 dentre 6 dias, porque a minha escala era 4-2. A cada 6 dias eu fico 4 horas, 4 dias por 12 horas aqui, trabalhando naquela máquina. E aí eu tô dando uma dica para vocês melhorarem o processo e você vem me dizer que aqui tem cabeças pensantes e que eu não tenho que me preocupar com isso porque eu não sou pago para pensar. É isso que vocês estão me falando. Então, aquilo que eu vi e que levou o Sogo à falência e que me fez ficar puto com a Watanabe Kogyo e querer um lugar melhor e cair na Nippon Garasu, que era basicamente a mesma coisa, e que me fez andar por inúmeros empregos no Japão, sempre decepcionado exatamente pelas mesmas coisas, e aí eu vim descobrir que superdotação tem a ver com isso, que você não consegue fazer uma coisa contra os seus princípios morais, contra os seus valores, e você não consegue fazer coisas que você não vê sentido. Os superdotados sofrem no Japão, é tudo depressivo e tudo encolhido, tudo pra dentro, tudo morto, assim, né? Triste. E teve um caso muito emblemático, na época que eu tava na Bridgestone, um cara, e ele tem um nome muito engraçado, o nome dele é Shinohe. E aí eu achava muito engraçado, porque os brasileiros, as brasileiras chamavam ele de Titi, que ficava muito engraçado, e eu ficava zoando ele, chamava ele de Titinoe. E esse menino, ele era muito inteligente, muito mais novo do que eu, porque eu tinha uns 26 anos, ele tinha 18, e ele entrou e era um menino brilhante. E ele tinha... e ele tinha entrado com... naqueles que... Porque o Japão é meio que Harry Potter, assim, né? Você já vem de uma escola boa, aí você vem de um ensino... Você vem do ensino médio bom, e aí você entra na empresa, e como você vem com uma nota alta, você já vem colocado nos lugares que vão propiciar uma futura promoção. E ele veio com um ranking alto, e ele vinha tentando se provar, e na época o negócio estava em desenvolvimento. E ele tinha ideias, e ele era muito impetuoso, ele falava, não, tem que fazer desse jeito, tem que fazer desse jeito, tem que fazer desse jeito. E aí eu vi esse cara sendo podado. Não, você não tem que fazer isso, não, você não é do Kaihatsu, não, você não tem que isso e aquilo, e ele ficando cada vez mais puto. E aí eu senti que o ego do superior dele
tava começando a se doer por conta disso. Aí o cara falou, você quer espaço? Então toma, faz esse projeto aqui. Aí o cara ficou feliz, começou a fazer o projeto lá, e ficou uma semana e meia fazendo aquilo. E aí apresentou. E aí quando ele apresentou esse projeto, o chefe dele pegou e fez ele chorar numa sala. E eu consegui espiar por conta do meu car. Eu não tinha direito de estar ali naquela sala, mas eu, curioso do caralho, fui lá ver. Eu queria ver ele fazendo bonito. E eu vi ele sendo humilhado. Isso daqui tá errado, isso daqui tá errado, isso daqui tá errado, isso daqui você é burro, você acha que você acha que a gente é inocente de não ter pensado isso daqui antes, isso daqui não faz o menor sentido. E ele saiu desolado de lá. E aí o chefe dele, ele falou, a gente esperou de você mais do que a gente deveria. E aí rebaixou ele desse lugar onde ele tem acesso a informações de cima e colocou ele para operar a máquina. E por um mês, assim, foi desolador observar o comportamento dele, porque ele estava realmente triste com aquilo. E eu ficava tentando consolar ele, falando, cara, na minha opinião, a empresa está desperdiçando potencial simplesmente para não ferir o ego dos superiores. Mas quem sou eu, né, para pensar alguma coisa aqui de vocês, japoneses? E eu sei que eu fui muito importante nesse processo, porque no fundo ele sabe que era verdade. Mas eu tive oportunidades de conversar com ele depois. E aí, uma vez em que só tava eu e ele num turno, numa sala de descanso lá conversando, a gente começou a falar, eu comecei a dizer, o Japão é muito identificar potencial, desperdiça muito talento, suprime muita iniciativa e criatividade, e isso é ruim para o país. Ele virou para mim e falou assim, no Brasil é igual nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos é assim, né, que o funcionário trata o chefe. Falei, como assim, desse jeito aqui, né? Eu achei que ele tava falando que nos Estados Unidos o peão bate no chefe, mas ele tava tentando fazer um high-five, assim, né? Aquela batida de mão, assim, que você dá no alto. O jogador de basquete faz isso, de beisebol faz isso. Eu falei, olha, tem hierarquia, mas não é como no Japão. E aí ele me tesourou, ele falou, isso eu prefiro o Japão. E esse momento ele foi muito marcante na minha formação, assim. Eu tinha 26 anos, mais ou menos. Eu falei, pera, esse cara sabe que ele tem potencial, ele sabe que o chefe dele é um imbecil, mas ele se sente mais imbecil do que o chefe dele simplesmente porque ele gosta de respeitar uma hierarquia e ele acha que tá tudo bem essa empresa aqui. Ele acha que tá tudo bem essa empresa continuar na mão do chefe dele, em termos de inovação e de processo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer no Japão para sobreviver e sobreviver bem, é processo burro. No Japão eu aprendi a fazer processo burro. Se você ensina para um japonês, olha, você pega a borracha, apaga tudo que está escrito em lápis e depois você queima o papel, o japonês vai fazer exatamente isso, porque ele tem medo de contestar a autoridade. Então ele vai lá, ele apaga todo o papel e joga no fogo. Ele não pensa. E se eu sobrevivi bem no Japão é porque eu aprendi a sugerir determinadas coisas e fazer o chefe achar que era ele que tinha tido a ideia. E elogiar e reconhecer e não querer mérito pra mim. Isso fez eu disparar lá em qualquer lugar que eu trabalhasse. Eu falava assim, nossa, eu tenho essa peça A que encaixa nessa peça B. Eu não sei montar. Já pensou como eu queria conseguir montar isso daqui? Porque se montasse, funcionaria a máquina. Aí o chefe olhava para aquilo e falava, tive uma ideia. Sasuga Tanaka-san, você é muito inteligente. Obrigado, que seria de mim sem você? Aí o ego do Tanaka sai inflado e a máquina funciona e ele não me vê como ameaça e não me manda embora. E é por isso que eu vivo falando pra vocês. Se você tá no trabalho, você tem que ver se você é alvo ou se você é tronco. E se você brilha mais do que a cabeça do seu chefe lá, você vai virar alvo. Você vai virar alvo, o cara vai querer te tirar. Por que será que o Japão está desde da década de 70, nos anos 2000? A inovação acontece muito devagar no Japão.
E não é só porque o fax funciona, e não é só por causa da crise financeira. O Akita, ele tem uma visão de fora sensacional. Quando ele olha para a crise imobiliária, ele olha para a depressão, ele olha para o Japão economizando dinheiro para não gastar, e ele vê a falta de investimento em inovação, ele é cirúrgico em tudo que ele fala. Só que eu tenho a visão do chão de fábrica. O pouco dinheiro que se gastava em inovação, eu estava lá vendo como que esse dinheiro estava sendo gasto. E por que que o Japão teve um boom tecnológico nos anos 70? É porque o Japão pegou o dinheiro do Plano Marshall, ele pegou todo o dinheiro das grandes famílias. Vão falar que Yakuza também participou muito nesse processo, e aí ele pegou esse dinheiro e jogou na mão de grandes grupos. E existia um código de Yakuza mesmo, entre esses grupos de proteção para que uma não quebrasse a outra, e existia um desenvolvimento e uma competição muito saudável, um crescimento muito rápido. Então quando você vê Honda, Toyota, Sony, Mitsubishi, e você vê todos esses grupos crescendo muito rapidamente, desenvolvendo a tecnologia, levando para muito longe. Todos eles eram estruturados em forma de pirâmide. Era um suzerano dentro da empresa todo-poderoso, a equipe de desenvolvimento pensando, e aqui embaixo todo mundo obedecendo. E como eles partilhavam tecnologia por baixo dos panos, porque a televisão de todo mundo, o carro de todo mundo era muito parecido, e o mundo não estava fazendo isso, a GM não estava fazendo isso, Volkswagen. O Japão ele teve um tecnológico em que ele esteve à frente de todo mundo. E aí ele acreditou na própria receita de sucesso. Então, pequenos grupos, trocando tecnologia, com políticas de mercado que não quebravam umas às outras, ficaram à frente do mundo inteiro, e aí você ia ver a televisão que o mundo estava comprando, era da Sony, o videogame era da Nintendo, o carro era da Toyota, e era tudo do Japão, porque Made in Japan era foda demais. Com muito dinheiro do Plano Marshall, com muito dinheiro do Império, com muito dinheiro supostamente da Yakuza, e esses grupos todos se consolidaram e eles ganharam muito dinheiro. Só que tudo militarmente hierárquico. Você não consegue ter uma grande ideia e fundar o Facebook. Você não consegue ter uma grande ideia e fundar a Apple. Todas as grandes novas, todas as grandes inovações, elas as mesmas empresas. E o japonês, na escola, ele era condicionado a não pensar, a ser um bom executor. Se você for muito inteligente, você vai entrar na equipe de desenvolvimento. Aí lá você vai ser obrigado a ser criativo. Mas é só você. E aí o outro não é o seu trabalho. Cara, eu trabalho aqui todo dia, tem 2 processos aqui que dá pra eliminar. Ó. Dá pra gente pegar essa mesa aqui e colocar perto dessa mesa aqui. Você não tá aqui pra pensar. Você não tem que falar desse jeito. O que você pode é sugerir. Vou lá eu, ao invés de falar com as autoridades lá de cima, eu vou falar pro meu chefezinho que trabalha do meu lado, falar, nossa, eu tô com uma dor nas costas, porque toda vez que eu pego a caixa daqui, eu carrego pra lá e eu fico girando, tá me doendo isso daqui. Nossa, como eu queria que tivesse alguém inteligente que pudesse ter uma ideia pra solucionar. Aí o cara olhava e falava assim, vou escrever uma sugestão. E falava assim, o Nagai-kun tá com dor nas costas, eu tô com medo dele ficar doente, então, sugestão, né? Passou pela minha cabeça que podia aproximar uma mesa da outra. Aí o negócio vai pro superior dele, que vai pro superior dele, que chega no cara que desenvolve o negócio. Aí o cara... Chamam ele de Saino, né? Chamam ele de mestre, chamam ele de gênio. Aí ele vem na linha e fala assim, junta essas mesas aqui. Esse é o novo Kihon a partir de agora. E aí todo mundo bate palma e fala, puta, Sasuga, Saino, você é foda pra caralho, todo mundo sabia que você resolveria esse problema. Eu aprendi a sobreviver no Japão desse jeito, sugerindo ideias de maneira que eles não entendiam que era eu que estava os manipulando para o processo mudar e ficar do jeito que eu queria. Que país desse que vai pra frente, onde toda pessoa se sente burra, tão burra, ao ponto de achar que a opinião dela não vale a pena, porque o todo vale muito mais do que ela. Então, não foi só a crise financeira, não foi só a falta de dinheiro, não foi só o medo de investir loucamente numa coisa que não dá resultado. Foi o fato de saber que não importa quanto dinheiro fosse investido, eles não conseguiriam competir no preço com a produção da China.
Porque o Japão vivia num patamar altíssimo em que as frutas custavam muitos dólares, em que o papel custava muitos dólares, em que tudo custava muitos dólares. Eles tinham que vender muito, então só podia se vender coisa de alto valor agregado, de tecnologia, só que a da China estava muito melhor e muito mais barato. Então aquilo que dava para ser feito requeria que o Japão continuasse na vanguarda da inovação, mesmo que sendo posteriormente superado pela China com a sua imensa capacidade produtiva. Mas o Japão fez questão de suprimir toda a criatividade de toda a sua população, porque não é da conta dele, porque você não tem que ferir o ego do superiorzinho que ele acha que ele é pago para pensar. Num pensamento estruturado, em que toda a criatividade é discutida de maneira que mata-se a criatividade. Um terceiro... agora eu já perdi as contas de quantos eventos. Então foi eu percebendo a Sogo, vendo nas empresas onde eu trabalhei que essa estrutura era venenosa. O caso do Shinohei, ele foi muito emblemático para mim, porque eu percebi que assim, criatividade era impenetrável nas empresas japonesas, inovação, dinamismo era impenetrável nas empresas japonesas, e aí eu descobri da Sony. Por último, eu falei, eu quero estudar essa empresa e ver como ela funciona. E aí eu olhei para a Mazda e falei, cara, como que é feito o processo criativo da Mazda? A Mazda tinha 50 engenheiros no RX-7 e fazendo fracasso em cima de fracasso em cima de fracasso, vendas caindo, não estava dando certo, a empresa ia falir. Aí o presidente da Mazda mandou 45 engenheiros embora e falou, eu vou trabalhar com vocês. Trabalhou uma equipe de 5 engenheiros e os caras trabalharam dia e noite no desenvolvimento do motor. Esses caras fizeram o motor do RX-8. O RX-8 foi o motor inovador que fez disparar as vendas e salvou a empresa. Esse cara começou a dar palestra, escrever livro, fazer um monte de coisa. Qual foi o último carro relevante da Mazda? O RX-8. Ou seja, um golpe de sorte e muito esforço fez com que os caras tivessem o último trabalho hercúleo de inovação no Japão. Fizeram o RX-8, ele foi um sucesso de vendas. E aí eles acreditaram na fórmula mágica deles. Tá vendo? Tudo que o Japão pensa e faz é correto. Todas essas ideias que o Japão tem em relação à inovação é certa, e é desse jeito que se inova. Inova-se com o Kojima e ninguém contestando o Kojima nos jogos. Inova-se escutando o Matsuda e ninguém questiona o Matsuda. Inova-se escutando o cara do Sogo lá e ninguém questiona ele. Porque foda-se que tem 200 milhões de japoneses. Sempre vai ter um que vai ter uma ideia tão foda que todo mundo tem que seguir ele, obedecer e calar a boca. Então você não abre espaço para criatividade e para uma construção colaborativa de ideias. Eu falei, cara... E aí eu descobri da Sony. Eu descobri que a Sony tinha o mesmo corpo de desenvolvimento e se eu não me engano, era 80... Não lembro agora, é que muito tempo se passou. Mas imagina uma equipe de 150 engenheiros. E os caras acharam uma boa ideia dividir todo o corpo de engenheiros em times, e agora eu não lembro se foi de 5 ou de 8 pessoas, me perdoem, o tempo passou e eu esqueci. Eles pegaram todo o corpo de desenvolvimento, de criatividade, e desenvolveram em pequenos grupos e começaram esses grupos para competir entre si sem troca de tecnologia e de conhecimento. Eu falei, eu não acredito que os caras estão fazendo isso. Essa quantidade de pessoas desenvolvendo coisas para a Sony já é pouco. Já é pouco. E você vai dividir de forma que ela seja ainda menor. Porque nunca uma equipe vai produzir mais do que 8 pessoas produzem ou 5 pessoas produzem, de acordo com a quantidade de membros na equipe. É a mesma coisa de você ter uma equipe só. Não, mas é porque vai ter vai ter o cara, vai ter o cara inspirado que vai descobrir o próximo Mario, que vai descobrir o próximo PlayStation, que vai descobrir o próximo Metal Gear, o próximo Pokémon, e é esse cara que tem que brilhar, e ele não precisa do conhecimento de 150, ele precisa de um grupinho assim, vai aparecer. Eles estão com ego em jogo, eles estão com estímulo, eles estão com dinheiro, e aí a Sony nunca mais inventou nada que não fosse ter o seu próprio modelo de memory card,
ter o seu próprio modelo de bateria, ter o seu próprio modelo de tudo, e aí quem se isolou de tudo porque era superior a todo mundo ficou incompatível com todo mundo e deixou de ser relevante no mercado. Você tem alguma coisa da Sony na sua casa? A não ser o PlayStation? Quem que não... Não existe grandiosidade no PlayStation. O PlayStation ele capa o hardware para poder rodar com uma certa condição, coisa que PC faz muito melhor, que o Xbox faz igual. Então não tem, não existe o domínio de uma tecnologia. E mesmo se tivesse, a China iria roubar, então foda-se. O Japão só facilitou o trabalho que ele começou a fazer na China. Então sim, e eu vejo um sentimento de inferioridade de vocês em relação ao Japão, porque japonês é muito criativo, o cara faz o Pokémon, o japonês é muito virtuoso, o japonês é capado. E vocês não dão valor a uma liberdade criativa que vocês têm, que pode muito bem ser explorada, e vocês não veem como vantagem o fato de vocês poderem entrar numa empresa e poderem repensar todos os processos e encontrarem gratidão das empresas quando vocês melhoram alguma coisa e carta branca quando a coisa funciona. O máximo que vai acontecer é um chefe narcisista querer se apropriar e roubar a sua ideia. Mas aí toda pessoa narcisista e toda pessoa burra, ela também é manipulável. A narcisista através do próprio ego e a burra através de sua própria incompetência. E cedo ou tarde as pessoas percebem quem é você dentro da estrutura e aí o mérito vem para você porque geralmente você se torna necessário naquela estrutura. Mas aí eu entrei em Sarah Corporativa e nem queria. Na verdade eu queria fazer um negócio de poucos minutos e fiz de muitos minutos, ou seja, ainda sou eu, continuo sendo eu mesmo. Espero que seja útil, que leve vocês a reflexões. Grande abraço.